Olá, eu sou a professora Roberta Salvador, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem, quinto ano? Espero que sim, que vocês estejam fazendo todas as atividades e as tarefas. Então agora, vocês vão com o seu material, sua apostila, acompanhar comigo a nossa rotina de hoje. O que vamos estudar hoje? Multiplicar e dividir com algoritmos, fazer a leitura individual das páginas 251 e 254. A professora explica sobre multiplicação e divisão com algoritmos, configuração retangular, algoritmo da decomposição, convencional e a divisão por estimativas. Atividade 1, páginas 252 e 253. Atividade 2, na página 254, resolver problemas, desafios nas páginas 255, 256 e 257 e, por último, a tarefa na página 258. Lembrando que depois a professora de vocês tirem as dúvidas e também fazem a correção das tarefas se você enviar para ela, hein? Não pode se esquecer. Onde vocês podem ver pela TV, como agora, e assistir depois pelas mídias sociais. Se você necessitar, você pode pausar a aula a qualquer momento e depois continuar assistindo. No final da aula, você já sabe, realizou a tarefa, manda para o seu professor através do aplicativo. Tudo bem? Continuando. Multiplicar e dividir com algoritmos. Você já aprendeu que existem diferentes maneiras de realizar cálculos. Um cálculo mental, com estimativas, com algoritmos e com a calculadora. Precisamos conhecer todas essas possibilidades, pois dependendo do contexto, um tipo de cálculo pode ser mais prático e rápido do que o outro. Ah, mas eu prefiro a calculadora. Mas para utilizar a calculadora, nós temos que saber o que estamos fazendo. Não é só calcular um monte de algarismos, tudo bem? Então, todos são importantes. No módulo 4, você trabalhou com os algoritmos da subtração, isso mesmo. Neste, vamos retomar os algoritmos da multiplicação e da divisão que você tem estudado desde o terceiro ano, ou seja, já estão sabendo, hein? Algoritmos da multiplicação. Observe a multiplicação 15 vezes 13, realizada de 3 maneiras diferentes, pela configuração retangular, algoritmo da decomposição e algoritmo convencional. Olha aqui, ó. Todas as vezes que eu monto uma continha de vezes, que é o algoritmo da multiplicação, cada parte aqui, ó, da minha continha, ela tem um nome, certo? Então, ó, o primeiro e o segundo são fatores. Eu tenho um sinal, né, que é um x, e nós lemos vezes ou que multiplica. 15 vezes 13 ou 15 que multiplica 13. São os fatores. E o meu resultado é o produto, certo? Se eu colocar o 13 aqui na frente e o 15 aqui, eles são fatores, não importa a ordem dos fatores, o produto é o mesmo, tá? Olha lá, configuração retangular. Lembra que na aula passada nós trabalhamos bastante com essa parte de geometria? Para que ela serve também? Ela serve para isso, olha. Resolver uma multiplicação, só que de maneira mais visual. Então, olha lá, tem uma malha quadriculada e contando a quantidade de linhas, que é na horizontal, vou lá para mostrar para vocês mais facilmente, olha. Aqui na horizontal, eu tenho linhas e na vertical, eu tenho colunas. Então, eu posso multiplicar a quantidade de colunas pela quantidade de linhas que eu conseguirei resolver também, certo? Mas lembrando que fator primordial o estudo da tabuada, combinado? E quem ainda não está dominando muito bem a do 7, a do 8, comecem a estudar. Os fatores 15 e 13
foram decompostos em 10 mais 5 e 10 mais 3. Por quê? Para facilitar, porque é muito prático multiplicar por 10 e depois um número menor e somar os dois. Mesmo caso aqui, eu multiplico por 10 e depois somo com a multiplicação do 3. Olha aqui, ó. 10 vezes 3, 30. É dezena completa, dezena cheia, então facilita a nossa vida. 5 vezes 3, 15. Mas se eu colocar dessa maneira, olha, 5 vezes 10, né? E depois 10 vezes 10, eu vou somar esse 100 com esse 50 e vou ter o resultado da multiplicação daqui, ó, feita pelo 15. No algoritmo da decomposição, você pode começar o registro do produto parcial pela ordem que preferir, né? Até então nós temos unidade, dezena, centena e nós sempre tínhamos que começar pela unidade. Quando eu faço dessa maneira, eu posso escolher por onde eu começo. Vamos lá? Olha aqui o algoritmo da decomposição. É quando eu separo o meu número para poder multiplicar. Olha aqui, ó. Em vez de fazer 13 vezes 15, vou fazer 3, ó, 10 mais 3 vezes 10 mais 5. E aí eu vou usar cada um desses daqui, ó, desses fatores por partes. 5 vezes o 3, 15. Tá vendo? Aí depois eu vou para o 5 vezes o 10, 50. É a mesma coisa, só que eu estou separando tudo que é unidade, tudo que é dezena. Depois eu vou usar o outro fator. 10 vezes 3, 30. E 10 vezes 10, 100. Quando eu terminei essa multiplicação comprida, né? Eu vou fazer a soma. E tenho 195. Aqui, quando eu vou calculando aos poucos, eu tenho produto parcial, ou seja, parte da minha multiplicação. E aqui também produto parcial. E quando eu termino, eu tenho o meu produto, ok? E o algoritmo convencional? É aquela que nós já estamos adaptados a fazer. Por quê? Para nós, ela se torna mais prática. Ó, 13 vezes 15. Então, eu vou fazer 5 vezes o 3, 15 e vai uma. Uma é o quê? Dezena, né? E 5 vezes 1, 5, mais uma que tinha aqui, 6. Então, olha aqui, ó. Vendo? Sinal de mais, tem alguns alunos que colocam para cá, não vai ficar errado, mas assim é o ideal. Acrescenta um zero aqui. Tem alunos que colocam o sinal de mais aqui. Ah, professora, mas dá certo? Dá certo. Mas aqui nós faremos da maneira mais viável. Então, vamos lá. Uma vez o 3, 3. E uma vez o 1, 1. E depois, passo o traço e só somar. Reparem que o resultado, né, o produto é o mesmo. São só estratégias diferenciadas. Trocar ideias. Observe os procedimentos realizados para esses cálculos e responda: o que há de comum e de diferente entre os dois algoritmos? Olha lá. Nós temos de comum. Comum é parecido, né? Eu já citei aqui, ó. E diferente. Aqui nós separamos em ordens, olha. Unidade, dezena, e ela fica um pouco mais extensa. Atividade 1. Resolva as multiplicações de acordo com o que é pedido em cada item. 1. Registre as multiplicações e os produtos correspondentes na configuração retangular. Depois, represente as multiplicações nos algoritmos da decomposição. Esse nome aqui, ó, algoritmo, é a continha, tá bom? Só que vocês precisam dessa nomenclatura porque vocês já estão no 5º ano. Olha lá, registre, quer dizer, vai escrever aqui, ó, na sua apostila, as multiplicações e os produtos correspondentes na configuração reta. E depois represente as multiplicações nos algoritmos da decomposição. Como tem 2 exemplos aí na apostila de algoritmo da decomposição, vou resolver com vocês, né? Depois vocês pausem a videoaula para seguir no passo a passo. As demais ficarão para vocês resolverem, mas vamos lá. A.
11 vezes 19. Olha lá a configuração retangular. Ó, 10 vezes 10 igual a 100. Já está colorido, então facilita, né, a nossa leitura da imagem. 10 vezes 9 igual a 90. Mas de onde que eu tirei esse 10 e esse 9? Daqui, ó, do 19. Como eu dividi, ó, tirei, separei. Coloquei dezenas aqui e unidades aqui. 1 vez o 10 igual a 10 e 1 vez o 9 igual a 9. Aonde você tirou isso aqui, professor, esse 1? Olha aqui, ó, daqui e daqui, ó, dos dois fatores que nós temos. Depois que você fez isso, se você somar tudo, você terá o resultado dessa multiplicação. E depois, algoritmo da decomposição, ou seja, nós estamos fazendo o mesmo cálculo de 3 maneiras diferentes. É claro que num problema que você vai resolver, você não vai fazer dessa maneira pela demora, mas vocês precisam saber que existe e precisam entender. Algoritmo da decomposição, olha aqui, ó. Lá não tem o 19, nós colocamos o 19 aqui, só que separado em ordens, ó. Tem o 10 mais 9, que se eu somar, 19. Vezes 10 mais 1, que se eu somar, 11. Então, eu tenho esse fator e esse fator aqui, só que decomposto. E vou fazer a minha multiplicação. 1 vez o 9, 9. Mais 1 vez o 10, 10. Depois eu parto para o outro fator. 10 vezes 9, 90. E 10 vezes 10, 100. Terminando aqui a multiplicação, vou somar os produtos parciais. E eu tenho 209. Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo, só que com um algoritmo convencional. Olha, configuração retangular, algoritmo da decomposição e algoritmo convencional. Olha lá, 19 que multiplica 11 ou 19 vezes 11. Então, aqui, daquela estratégia que nós estamos acostumados. 1 vez o 9, 9. 1 vez o 1, 1. Acrescento 0, porque agora eu vou multiplicar dezenas, por isso que tem um 0 aqui. O 10 não tem um 0? Então, é esse 0 aqui. Então, vamos lá. 1 vez o 9, 9. E 1 vez o 1, 1. Terminei o meu produto parcial, vou fazer a soma. 9 mais 0, 9. 1 mais 9, 10. Não é 0, tá? Vai uma. Uma o quê? Centena. E 1 mais 1, 2. Ou seja, 209, 209. Resolvemos de 3 maneiras o mesmo cálculo. E dá para fazer isso na calculadora? Bem rapidinho também. Só que nesse momento não é o nosso objetivo. E para realizar tudo isso e mais o próximo exercício que tem aí na apostila, que é o número 2, o que nós vamos precisar? Olha só, a tabela de Pitágoras, ou seja, a tabuada. Professora, eu já sei a tabuada, eu já decorei, eu já aprendi. Tudo bem, parabéns. Mas se você precisar utilizar, não tem problema. Você pode colocar ela ao lado do seu material e ir utilizando. O importante é conseguir realizar os cálculos e também, num tempinho que você tiver, precisa estudar, certo? Essa tabuada, ela está bem colorida, ó, para poder facilitar. Tá vendo, ó? Do 1, do 2, do 3, até o 10. A tabuada termina aqui no 10, 10 vezes 1, 10 vezes... Não, tem 11 vezes 1, tem 12 vezes 1, tem 1 trilhão vezes 1, ela não tem final. Mas para nós, aqui é o suficiente por enquanto, tá bom? Então, estudem bastante a tabuada aí na sua casa. Olha lá a nossa próxima atividade. B. 24 vezes 23. Nós faremos agora a mesma coisa que fizemos na atividade A. Olha lá, configuração retangular. Configuração retangular. Você vai fazer aí na sua casa, mas analisa bem as cores. Reparem bem que eu tenho aqui, ó, 2 fatores e você precisa decompor
analisar a quantidade de quadradinhos e colocar a escrita matemática que corresponde. Então, quantas colunas será que tem aqui, nessa parte? Quantas linhas? Igual a quantos quadradinhos? Olha aqui, ó. Quantas colunas? Ó, 1, 2, 3. E quantas linhas? Aí você vai analisar os fatores, certo? Terminada essa aqui, você vem para cá. Vai pegar os fatores, vai decompor, olha, 24. Vai fazer 20 mais 4 vezes 20 mais 3. E vai fazer a multiplicação bem no passo a passo, igual aquela que nós fizemos anteriormente. E por último, vai fazer aquela que nós já estamos mais habituados, que é o algoritmo convencional. Você vai armar aqui 24 vezes 23 novamente e fazer a soma do resultado parcial e colocar o produto, certo? E é com vocês aqui também. Resolva as multiplicações usando o algoritmo convencional. Ai, professora, vou ter que encher de quadradinho? Não. Vou ter que separar a unidade de dezena? Também não. Você vai fazer aqui pelo convencional, ou seja, vai armar a continha, só que com atenção que você não pode armar uma continha desalinhada. Olha aqui, ó. Preciso colocar unidade, dezena, centena, não me esquecer do sinal, passar um traço bem retinho e resolver a multiplicação. Combinado? Essa aqui também finalizado, vocês vão fotografar para enviar para a correção da sua professora. E agora, na sequência, nós temos algoritmo da divisão por estimativas. Olha aqui, quinto ano, essa palavra aqui, ó, divisão, não precisa causar medo, porque desde que nós nascemos, nós viemos dividindo coisas, divide o espaço, divide tudo. Então, nós já sabemos dividir, nós só precisamos relembrar como se faz esse cálculo, tudo bem? Você já aprendeu que estimar é realizar um cálculo aproximado e que a estimativa é o resultado desse cálculo. Então, eu olho para alguma coisa que eu quero contar, mas eu não tenho um momento oportuno para calcular. E eu vou, o que a gente chama de chute, mas eu não posso falar qualquer coisa, eu preciso ter uma estratégia para isso. Feito para determinar uma quantidade, tamanho, peso ou valor. Às vezes eu olho para alguma coisa que eu vou comprar no mercado e eu consigo saber o preço, o tamanho, porque está tudo escrito lá. Mas quando eu olho para uma pessoa e gostaria de saber a altura dela, eu não tenho uma fita métrica para falar assim, espera aí que eu vou medir você. Então eu faço uma estimativa. Se eu meço 1,62, aquela pessoa é mais alta do que eu, então ela tem mais do que 1,62. E nós precisamos utilizar nossos conhecimentos para poder fazer estimativas. Não é falar qualquer coisa. Então vamos lá, olha. Os números envolvidos numa divisão recebem os seguintes nomes. Dividendo, é esse aqui que eu tenho para dividir ou distribuir. A chave, dentro dessa chave aqui fica o divisor. O resultado, ele se chama quociente e aquilo que sobra, às vezes nem sobra nada, é chamado de resto. Quando não sobra nada, né, o resto zero, nós chamamos de divisão exata. Deu certinho, significa que é uma divisão exata, certo? Observe o exemplo de uma divisão realizada com o algoritmo das estimativas. Olha lá, eu vou lá pertinho para mostrar para vocês. Olha. Repertório, gente, não é o nome do meu cálculo completo, é só para mostrar a tabuada, o apoio que eu vou utilizar para realizar a minha divisão. É uma divisão por estimativa, eu vou aproximando valores até conseguir finalizar. Então, eu tenho aqui, ó, 1.483 dividido por 82, perdão. Repertório, eu sei que eu vou utilizar a tabuada do 82. Misericórdia, eu não fiz a tabuada do 82. É por isso que nós vamos trabalhar com estimativas, olha. Eu não sei quanto é 12 vezes 82, né? De repente, mas eu sei quanto é 10 vezes 82, que é 820, porque eu só acrescento zero. Então, 10 vezes 82, 820. Sinalzinho de menos, porque eu vou tirar daqui esse tanto que eu já dividi.
Me resta ainda 663 e ainda é suficiente para dividir por 82. Então, eu volto aqui e vou procurar, né, uma tabuada, um número que vezes 82 se aproxime desse. Ai, mas eu não sei em qual eu penso, então coloca algum e vai fazer o cálculo. Aqui, por exemplo, 3 vezes 82, 246. E aí, você vai reduzindo aqui, ó, tá vendo? Do meu dividendo. Até quando eu chego num valor, ó, tenho 7 para dividir por 82. Eu não consigo mais, porque não é suficiente. Então, eu paro a minha divisão aqui. Certo? Quando eu terminei, eu vou fazer a soma, mas vamos lá no passo a passo. Vamos ler aqui o que ela está dizendo, ó. No repertório, registramos as multiplicações estimadas. Nem todas precisam fazer parte do quociente da divisão. Então, às vezes, eu utilizo aqui, ó, algumas multiplicações que eu não vou utilizar lá na minha continha da divisão. Mas eu estou tendo aqui, ó, eu faço essa. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 vezes 82 dá 82. Mas como é um número muito baixo, aí eu falo, não vou usar esse não, vamos para um número maior. É isso. Só que lembrando que se você prefere realizar a divisão que você já está acostumado, aquela lá, ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Essa aqui, que você arma dessa maneira, também é válido, porque você já sabe dividir. Tudo bem? Então, você pode utilizar assim. Nesse algoritmo, estimam-se quantos grupos cabem no número que deve ser dividido, ou seja, quantas vezes o divisor cabe no dividendo. Então, vamos lá. Atividade 2. Calcule as divisões pelo algoritmo das estimativas em seu caderno. Então, o que vocês farão aqui? Ó? Na apostila vem dessa maneira. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 divisões. Não cabe aqui. Então, você vai usar o seu caderno pautado com linhas e vai armar. Professora, eu consigo fazer do jeito tradicional. Tudo bem. Mas eu consigo fazer por estimativas. Tudo bem também. Quando você terminar, vai enviar para sua professora fazer a correção. Eu posso fazer com calculadora? Olha, você precisa, calcular pelo algoritmo, tá? Então, você vai precisar armar o seu cálculo lá no caderno. A calculadora você pode até comparar resultados, mas resolver no passo a passo, a calculadora não fará isso por você. Tudo bem? E use cálculo mental para fazer as estimativas. Resolver problemas. A professora Carla dividiu os alunos do 5º ano em 5 grupos para participarem de uma atividade esportiva em um parque da cidade. Cada grupo escolheu para si o nome de um pássaro: sabiá, canário, maritaca, beija-flor e saíra. Vamos conhecer 2 provas esportivas de que os grupos participaram e alguns dos resultados. Use seu caderno para os cálculos. Olha lá, o que está acontecendo aqui? Primeira prova, caminhada na trilha. Então, vocês vão seguir aqui do início, vai caminhar pela linha tracejada, vão obter várias informações, né, de nomes dos lugares até o término. Lá no término tem a quantidade de metros dessa trilha, tá? Então, depois vocês vão prestar bastante atenção ou retorne esse slide da videoaula para poder fazer as atividades. Olha lá. O grupo Sabiá foi o vencedor dessa prova e terminou o percurso em 48 minutos. Quantos metros esse grupo caminhou por minuto? O que será que nós vamos fazer aqui? Olha, você não precisa ler o problema e ficar, será que é de mais, será que é de menos? Você tem que ler o problema e analisar as palavras-chave para poder saber o que você vai realizar. Até porque são atividades didáticas e nós estamos estudando divisão, então provavelmente vocês precisam fazer o treino da divisão, combinado?
Olha lá, ó. Volta novamente na pergunta, quando você fizer o cálculo, para poder escrever a resposta por extenso. Quantos metros esse grupo caminhou por minuto? Uma dica, você tem que pegar o percurso, né? Tem uma metragem lá, e dividir pela quantidade de minutos, para você poder obter um resultado. B. Se essa prova começou às 8 horas e 3 minutos, em qual horário o grupo vencedor terminou a prova? Com bastante atenção, lembrando que cada hora tem quantos minutos mesmo? 60. Então, tem alguns conteúdos que vocês precisam revisar no material que já foi realizado. Tudo bem? C. O grupo canário foi o segundo colocado. Para que ele fosse o vencedor, em quanto tempo deveria ter concluído a prova? Então, quando vocês realizarem aqui o A e o B, vocês vão fazer uma comparação para poder responder o probleminha C, tá bom? O D. O grupo Beija-Flor foi o terceiro colocado e realizou a prova com 12 minutos de diferença do primeiro colocado. Olha aqui, ó, diferença. Ou seja, presta bem atenção no cálculo que vocês farão aqui. Quantos metros o grupo caminhou por minuto? E. O grupo Maritaca não conseguiu terminar a prova e foi desclassificado, porque um dos componentes torceu o pé. Sabe-se que eles caminharam 180 metros em 4 minutos. Olha aqui, para nós fazermos uma estimativa, cada quarteirão tem em média 100 metros. E eles percorreram 180 metros, quase 2 quarteirões, em 4 minutos. Se eles tivessem continuado no mesmo ritmo, quanto teriam caminhado em 12 minutos? Então, aqui ó, tem uma relação de proporcionalidade. Se eu tenho 4 minutos, eu caminho 180 metros. Em 12 minutos, será que eles vão caminhar mais? Porque o tempo é maior? Ou eles vão caminhar menos? Né? Também não é tão difícil. E F, o grupo que ficou em quarto lugar completou o percurso em 70 minutos. Qual foi esse grupo? Esse fica mais simples e aqui tem a imagem de cada pássaro, que eles escolheram um nome para cada grupo. Segunda prova é uma trilha de mountain bike, de bicicleta, e essa foi a prova preferida, mas somente um componente de cada grupo pôde participar dela. Os outros ficaram torcendo pelos colegas. Aí também tem alguns problemas que vocês resolverão para depois encaminhar para a professora, mas vamos fazer a leitura rapidinho. Olha, o percurso estava sinalizado com placas a cada 100 metros. Lembra que eu falei do quarteirão? De distância uma da outra. Se o ciclista do grupo Saíra contou 12 placas durante a sua primeira volta na trilha, qual era o comprimento total da trilha em metros? Olha lá, ó, 100 metros, tinha uma placa e ele passou por 12 dessas. Viu que não é difícil? Aí a pergunta, ó, qual era o comprimento total da trilha em metros? Olha, bem facinho, só pensar. D. O ciclista do grupo Canário completou os 4.800 metros da prova em primeiro lugar. Lá, campeão. De quantas voltas foi o percurso? Então, você tem que descobrir, o tamanho completo do percurso, pegar esse valor aqui e dividir pela metragem do percurso, que tem lá naquele desenho, naquela imagem. C. O tempo aproximado de cada ciclista foi de 10 minutos para cada volta de 1.200 metros. Em quanto tempo foi possível concluir a prova? Olha lá, ó, 10 minutos para cada volta de 1.200, E ele já percorreu uma quantidade de metros. E quanto tempo ele concluiu, ou seja, ele terminou? Tudo bem? E tem um desafio. Vocês farão a leitura do desafio, ver se conseguem resolver. Não pode desistir na primeira, porque o nome é desafio. Então, está desafiando você a conseguir
resolver esse probleminha, tá bom? E use seu caderno, registre como você pensou para enviar para a professora o que você conseguiu resolver do desafio. Tenho certeza que vocês vão conseguir. E é hora da nossa tarefa. Em casa, registre a multiplicação e o produto correspondente na configuração retangular e depois represente em seu caderno os algoritmos da decomposição e convencional. Então, vocês farão aqui, como nós fizemos no primeiro momento da nossa aula. 2, vocês vão resolver pelo algoritmo convencional, aquele método que nós já estamos acostumados. 3, vocês farão pelo algoritmo das estimativas. Ai, professora, mas eu posso fazer desse? Sim, desde que você deixe registrado lá. Se você conseguir resolver pelo algoritmo das estimativas, ficaremos contentes, mas com esse aqui também, tudo bem? Tem um problema no 4 que você precisa analisar bem, fazer a leitura mais de uma vez. E por último, o problema 5. Aí, quando você terminar, vai tirar uma foto e enviar para o seu professor, tá? Então, hoje foi a nossa aula sobre multiplicar e dividir, que vocês podem assistir novamente, fazer a leitura, ouvir a explicação da professora, realizar todas as atividades, tirar a foto e as dúvidas com a sua professora e até a nossa próxima aula. Lembrando que na próxima aula tem professora Sandra. Tchau!